Só existe uma forma de crer nesse Jesus, que é ouvindo e conhecendo a sua palavra. Senhor Deus e Pai que está no céu, graça nós te damos, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Pedimos ao Senhor que abençoe este momento, onde iremos cantar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Pedindo ao Senhor que abençoe cada morador deste bairro, desta rua. E em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor seja glorificado em nossa vida. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 545. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias a Deus, aleluia. Agora nós vamos ouvir uma porção da palavra de Deus. O jovem Vinícius estará nos trazendo uma meditação da palavra do Senhor e em seguida fazendo uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Cumprimentamos todos aqueles que estão ouvindo com um bom dia, na paz do Senhor Jesus.
E a leitura bíblica agora, a mensagem que o Senhor Jesus nos permite falar nesta manhã de domingo, se encontra em Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 55 e 56, que diz assim: E as mulheres que vinham com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Meus irmãos, aqui esse versículo nos trata uma situação, nos traz um cenário muito caótico. Jesus havia sido crucificado e as pessoas estavam em pranto, o céu escureceu, e essa passagem é uma passagem muito conhecida da igreja, onde parecia que tudo ao redor, tudo aquilo que estava acontecendo parecia destruição, parecia morte, e as pessoas não tinham esperança naquele momento, não tinham esperança naquela situação. Porém a Bíblia fala que esse mesmo Jesus que morreu também ressuscitou, e Ele está vivo em cada um de nós. Aleluia! Ou seja, o céu parecia calado e os discípulos eles estavam confusos, mas Jesus está vivo, e está vivo em cada um de nós. E é justamente nesse intervalo entre a morte e a ressurreição dele que eu trago algo que o Senhor nos revela nessa manhã. E as mulheres aqui que seguiam a Jesus observavam nesse momento o sepulcro e preparavam aromas e bálsamos, e descansaram no sábado conforme era o mandamento a todos os judeus. E o primeiro ponto que eu queria trazer para essa reflexão é que elas permaneceram enquanto muitos foram embora. Enquanto muitos dos discípulos fugiram com medo, essas mulheres elas permaneceram fiéis à palavra de Deus, permaneceram fiéis mesmo quando tudo parecia que iria desabar. Elas seguiram Jesus desde a Galileia até o Calvário e permaneceram com ele até o sepulcro. Isso nos ensina uma coisa: fidelidade não é só no milagre, fidelidade não é só na bênção, fidelidade não é só na vitória, porque é muito fácil. A gente está feliz, a gente está jubilando enquanto estamos em bons momentos, mas quando a situação aperta, às vezes nós nos revoltamos, nós ficamos sem entender o porquê aquilo está acontecendo. E isso vem para nos moldar, isso vem para nos disciplinar, isso vem para nos fazer vasos ungidos e valorosos na presença, nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Ou seja, na dor, na dificuldade, no problema, nós também devemos permanecer fiéis, assim como elas permaneceram. Ou seja, tem gente que só serve quando está tudo bem, mas o verdadeiro crente, o crente maduro, é aquele que permanece, mesmo quando não entende o que Deus está fazendo, mesmo quando não entende aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas ele permanece fiel, porque ele conhece, ele sabe o Deus que ele serve, e esse Deus não é um Deus que mente, não é um Deus que descumpre com aquilo que promete, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Aleluia! Então lembre-se, Deus, sendo Deus, mesmo quando o céu está em silêncio, mesmo quando Ele está em silêncio, Ele já está trabalhando a nosso favor, Ele já está trabalhando em nossa causa. Glórias a Deus. Segundo ponto, elas honraram a Jesus mesmo sem uma esperança aparente. Ou seja, Jesus, humanamente falando, a parte humana de Jesus estava morta, estava sepultada, e não havia mais o que fazer. Porém, nós conhecemos um Deus que é especialista em fazer o impossível, pois até para a morte existe solução. Para o nosso Deus, a morte não é um final, na verdade ela é só o começo de uma vida daquele que crê, de uma vida daquele que é salvo e remido pelo sangue de Jesus. A morte é apenas uma passagem, e existem casos que até na morte Deus pode trazer vida, como foi com Lázaro. E elas não sabiam que essa ressurreição estava tão perto, mas elas continuaram fazendo certo. Então, mesmo quando nós não vemos resposta, mesmo quando o céu parece estar de bronze, continue servindo, continue adorando, continue orando, continue na posição que Deus te colocou, continue sendo um adorador, continue trazendo a mensagem, trazendo a palavra da salvação àqueles que estão aflitos, àqueles que estão perdidos, àqueles que precisam ouvir uma palavra, àqueles que precisam ouvir falar do amor e da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo.
Porque quem honra a Deus no silêncio, quem honra a Deus na prova, vai celebrar com Ele, vai jubilar com Ele na bonança, no milagre. Quando Deus te honrar, não esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça de onde você estava. E que foi através da graça, que foi através da misericórdia dEle, que você foi exaltado para a honra e para a glória do nome dEle. Se encaminhando para o final dessa mensagem, ponto 3. E elas obedeceram mesmo em meio à dificuldade. O texto aqui ele diz que elas descansaram no sábado conforme o mandamento que havia sido posto para elas. Ou seja, mesmo com o coração quebrado, mesmo com o emocional totalmente aflito, elas escolheram obedecer a lei. Eu estou dizendo que nós temos que obedecer às leis mosaicas, judaicas, não. Mas quando existe um mandamento bíblico para nós, a expectativa é que permaneçamos fiéis a Ele. Que a gente possa permanecer fiel ao que a Bíblia diz, ao que os mandamentos do Senhor dizem para as nossas vidas. Então tem gente que quando sofre, decide abandonar tudo. Mas que nessa manhã isso venha a ter um efeito contrário na sua vida. Que você saiba que essa situação que você está passando, eu posso não saber, mas o nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece. E eu te digo, essa situação não vai te matar. Ela pode até estar doendo, pode até estar sendo complicado, mas ela não vai te matar. Ela vai te moldar, ela vai te transformar, e no tempo certo, Deus irá te exaltar nessa terra. Glórias a Deus. Ou seja, o crente fiel continua obedecendo mesmo ferido, mesmo aflito. E obediência revela quem realmente teme a Deus, quem realmente tem esse temor, esse respeito, essa confiança de que existirão dias melhores, de que sempre vai existir uma esperança no fim do túnel, e essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. E para concluir, o silêncio de Deus, ele não era o fim da história. Aquele sábado foi um dia de silêncio, mas o domingo ele estava chegando. O domingo em que Jesus ressuscitou estava próximo. O sepulcro ele não era o fim, ele era apenas o começo de um dos maiores atos de amor da história. O ato que fez um ser tão grandioso, tão maravilhoso, olhar para a humanidade e entregar seu único filho por amor a nós. Isso também demonstra o incondicional amor que o nosso Deus tem por nós. Mesmo cada um de nós sendo pecadores, sendo falhos, Ele nos ama incondicionalmente. Ele te ama, você que está ouvindo essa mensagem, e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te trazer vida nova e vida em abundância. Glórias a Deus. Ou seja, talvez você esteja passando, vivendo um sábado como aquele. Está tudo parado, Deus está em silêncio e não tem nenhuma resposta. Mas eu vim te dizer que o domingo da ressurreição, o domingo da vitória, ele está muito perto, está mais perto cada dia na sua vida. Então creia em nome de Jesus que no tempo certo, Deus fará acontecer um milagre na sua história. Glórias a Deus. Para concluir, essas mulheres, elas nos ensinam 3 coisas que eu gostaria de ressaltar: permanecer fiel, ter fidelidade em meio à prova, honrar a Deus em qualquer situação, não importa se a gente está vendo bênção, não importa se a gente está vendo glória naquela situação. Em todo momento nós devemos honrar o nosso Senhor e obedecer em meio à dor, obedecer em meio ao sofrimento. E por causa dessa fidelidade, elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição. Os apóstolos, os discípulos tinham ido embora, mas elas permaneceram ali até o sepulcro, até o momento que Jesus ressuscitou. Ou seja, Deus honra quem permanece fiel. Então, se você está afastado, se você acha que a sua história já acabou, se aquilo que você está passando você julga como um fim, saiba que Jesus não ficou no túmulo. Jesus não está morto. Jesus está vivo, como eu disse no começo, está vivo em cada um de nós. E Ele quer trazer a você salvação, Ele quer te trazer restauração, Ele quer trazer libertação, Ele quer trazer cura, milagre para a sua vida. Basta que você abra o seu coração e deixe o Senhor entrar. Glórias a Deus. Foi essa a mensagem que o Senhor Jesus nos permite trazer na manhã deste domingo. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração por todos aqueles que estão ouvindo, os nossos ouvintes de hoje. Uma oração que irá aumentar a nossa fé, que nós venhamos saber que Deus ele está conosco em todas as situações
em todos os momentos. E se você está afastado, se você está ouvindo isso, seja onde você estiver, você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus, de entregar tudo que você tem a Ele. Quem sabe você está afastado nesse dia e hoje é a oportunidade para você se reconciliar, para fazer uma nova aliança com o Senhor. Então não perca essa oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pois nós não sabemos o futuro das nossas vidas. Talvez possa ser hoje a volta do nosso Senhor Jesus. Então não deixe para depois. E nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer, Jesus, por essa palavra. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo pelas nossas vidas. Nós apresentamos agora, meu Pai, todos os ouvintes dessa palavra, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha quebrantar todos os corações endurecidos, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha entrar no lar de pessoas que estão se desfazendo da sua família, aqueles que estão passando por crise financeira, aqueles que estão passando por crise no relacionamento, crise no casamento, meu Pai. Em nome de Jesus, entra nessa causa. Em nome de Jesus, entra nesse casamento. Em nome de Jesus, entra nessa vida e faz um rebuliço, meu Pai. Traz restauração, traz renovo, traz salvação a essa casa, meu Deus. Que essa pessoa não venha permanecer no estado que ela se encontra, mas que em nome de Jesus ela possa ser salva. Que em nome de Jesus o Senhor venha entrar agora na sua vida, aleluia. Que o Senhor venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer restauração. E onde houver, meu Pai, agora, um coração que quer ouvir a Tua palavra, que quer ser revestido por Ti, que quer receber o Senhor como único e suficiente Salvador, que nesse momento essa pessoa entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue a sua mente a Ti. E que a partir de agora os seus pecados sejam perdoados pelo Teu sangue, meu Pai, que foi derramado lá naquela cruz por amor a nós. Que em nome de Jesus haja salvação, que em nome de Jesus haja libertação. E que pessoas aqui possam testemunhar das suas vidas que estavam vivendo no mundo, que estavam vivendo no pecado, mas que hoje aceitaram a Jesus e vivem conforme a Sua palavra e são servas Tuas. E que através dessas pessoas, muitas outras almas possam ser alcançadas para o Teu reino, meu Pai. Agora nos despede em paz, em segurança para os nossos lares. Não deixa que mal algum toque em nossas vidas. Que nós venhamos todo o tempo servir e buscar a Ti. E que a Tua graça venha nos acompanhar, nos guardar até a consumação dos séculos. É tudo isso que nós te pedimos. E pela fé em Cristo Jesus nós já te agradecemos. Amém, Jesus.